Parte final da distal flexível do endoscópio também flexível. Uma porção final para distal para endoscópio compreende um membro alongado formado integralmente com membros de abertura discreta, estendendo-se transversalmente e espaçando-se ao longo do membro alongado, de modo que as aberturas definam uma cavidade, estendendo longitudinalmente para receber uma guia de luz. A espessura do membro alongado e o distanciado entre os membros discretos, com a abertura variando ao longo do comprimento da porção final, de modo que, em uso, a porção final pode ser flexionada, o ângulo através do qual pode ser flexionado variando do comprimento da mesma, dependendo da espessura e ou da distância entre os membros discretos abertos, conforme a imagem. Uma endoscopia digestiva alta é um procedimento endoscópico seguro. A endoscopia permite ao médico observar o revestimento do tubo digestivo alto, que inclui o esófago, estômago e duodeno. O endoscópio é um tubo flexível da espessura de um dedo, que possui uma luz e uma câmara numa das extremidades. A imagem captada permite ao médico inspecionar o interior do tubo digestivo. O endoscópio possibilita também a recolha de amostras para análise e realizar tratamentos minimamente invasivos que outrora eram apenas possíveis através da cirurgia. As principais razões para a realização de uma endoscopia são dificuldade em engolir, azia, vômitos, má digestão, dor ou desconforto abdominal, hemorragia gastrointestinal ou remoção de corpos estranhos deglutidos, o esclarecimento de alterações identificadas noutros exames, bem como diagnosticar e tratar pólipos, tumores ou úlceras. Antes de se submeter à endoscopia, deverá estar informado e esclarecido quanto à sua indicação, em que consiste, seus benefícios, riscos e alternativas, devendo colocar todas e quaisquer dúvidas ao médico que prescreveu e ou que executará a endoscopia. Os senhores podem observar o grau de periculosidade que é. Os senhores darão manutenção neste equipamento, no caso aqui uma endoscopia alta, entrando laringe, faringe, esôfago, estômago, duodeno. Então quer dizer que está adentrando ao corpo humano qualquer serviço mal feito, resquício, pedaços de materiais, ranhuras, infiltrações, aberrações quanto à isolação. É um equipamento que se utiliza de eletricidade, então toda a atenção é máxima. A escola cobra, os professores cobram na íntegra toda essa necessidade técnica e de foco. Dúvida não faça. É igual ao goleiro de um time de futebol. A bola veio de que forma? Em qualquer situação, manda para frente. Dá-lhe uma bica e manda para frente. Nunca faça um serviço com dúvida ou utilizando materiais de terceira. Professor, eu errei no orçamento. Reconverse, Através da conversa a gente chega num parâmetro que não pode. Eu errei no orçamento, cobrei R$1.000 a menos e agora eu vou comprar material de quarta categoria, não chega nem a ser de terceira. E tem muita porcaria na praça, ao qual pode ser substituído por material de primeira. Notando-se que a Anvisa tem uma regra, uma norma, inclusive a lei nacional, ao qual refere-se sobre a responsabilidade e deveres do técnico de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares. Conforme já mencionei anteriormente, caso ocorra um óbito numa mesa, vai ter uma equipe de análise para saber se o anestesista estava correto, se os equipamentos estavam de acordo, se passou por uma manutenção, qual empresa fez a manutenção e qual foi o técnico
é capacitado, não é capacitado, isso é crime. Então, muita atenção, muita responsabilidade e muito foco nas aulas. Todas as aulas ministradas por nós são de suma importância. Nenhuma delas serve para encher linguiça. Encher linguiça é carne de porco. Ser-lhe-á pedido que confirme que se encontra adequadamente informado e esclarecido através da assinatura de um documento. Deverá também informar o seu médico de qualquer problema de saúde, alergias e medicação que esteja a tomar, nomeadamente a utilização de medicação antiagregante ou anticoagulantes. Não poderá ingerir alimentos sólidos ou bebidas nas 6 horas que antecedem o exame, com exceção de água ou chá, que poderá beber até 2 horas antes. Deverá discutir com o médico se a endoscopia vai ser realizada com ou sem sedação. Nos exames sem sedação, pode ser utilizado um anestésico local na forma de gel, na extremidade do aparelho ou através de um spray colocado na garganta, diminuindo a sensação de vômito e desconforto a quando da introdução do endoscópio. Permite que permaneça desperto durante o exame e vá para casa logo depois, sem necessitar de acompanhante. Nos exames realizados sob sedação endovenosa, administra-se medicação através de uma veia com o objetivo de atingir um nível de sedação que torne o exame mais confortável, sem comprometer a sua segurança. A sedação ligeira permite tolerar procedimentos desconfortáveis ou dolorosos, mantendo reação a estímulos verbais e táteis. É a mais usada em procedimentos endoscópicos. De acordo com a avaliação de risco individual e da complexidade do procedimento, pode ser necessário uma sedação mais profunda. Se for submetido a qualquer tipo de sedação, deverá fazer-se acompanhar por alguém responsável, não devendo ficar sozinho, trabalhar, tomar decisões importantes, nem conduzir durante o resto do dia. O exame demora aproximadamente 7 minutos, estando o paciente numa posição confortável, deitado sobre o lado esquerdo. A endoscopia tem início com a introdução de um endoscópio através da boca. Para proteger os dentes e o endoscópio, é colocada uma peça de plástico entre os maxilares. A maioria das pessoas não tem dificuldade em engolir este aparelho, mas pode ocorrer desconforto ou estimulação de vômito à sua passagem na garganta. À medida que se faz a introdução e passagem do endoscópio pelo tubo digestivo, é introduzido ar de modo a facilitar o avanço do aparelho e melhorar as condições de visualização das paredes. A distensão provocada pelo ar pode causar um ligeiro desconforto não lesivo e que pode ser aliviado pela eructação. O endoscópio não interfere com a respiração, sendo aconselhável manter uma respiração profunda e lenta durante o procedimento. A endoscopia é segura e as complicações ou eventos adversos são raros. No entanto, a sua frequência aumenta à medida que aumenta a complexidade dos procedimentos realizados, principalmente terapêuticos. Os eventos adversos mais comuns são os cardiopulmonares e são habitualmente ligeiros. Raramente pode ocorrer hemorragia, que é usualmente tratada durante a endoscopia. A perfuração é muito rara e constitui o evento adverso mais temido. Quando surge, pode ser tratada endoscopicamente, mas pode obrigar à realização de cirurgia. Terminada a endoscopia, será monitorizado durante um período variável de tempo, após obter a alta, podendo retomar uma dieta sem restrições, a menos que o seu médico indique o contrário. É frequente sentir algum desconforto ou dor de garganta, sendo normal sentir distensão abdominal devido ao ar introduzido durante a endoscopia. Se tiver algum sinal ou sintoma de possíveis complicações relacionadas com o exame, contacte o seu médico. No caso de dor torácica ou abdominal intensa, hemorragia após a endoscopia manifestada por vômitos com sangue ou semelhantes a borras de café e ou fezes negras ou com sangue, deve recorrer ao serviço de urgência, fazendo-se acompanhar pelo relatório do exame. Endoscopia simples, rápida e segura. Vamos descrever a especificação. Ah, professor, mas é necessário? Sim, é necessário. Você tem que entender o mecanismo para depois
solucionar os diversos defeitos que vamos enfrentar aí pela frente, ok? Então vamos lá, descrição. Especificação, melhorias ou pseudo-melhorias relacionadas às porções finais destas distais flexíveis para endoscópio. Esta invenção, observem bem, criaram-se o endoscópio e foram inventando adaptações, melhorias, né? Não existe um único indivíduo que tenha inventado ele na íntegra. Surgiu-se a ideia, criou-se o aparelho e depois, com o passar do tempo, com o decorrer das necessidades ao qual os cirurgiões ou os analistas no utilizar do equipamento tinham necessidade, um trocando ideia com o outro. Poxa, se a gente colocar uma alavanca aqui, um parafuso a mais, deflexionar para a esquerda, para a direita, colocar um visualizador. Então, houve melhorias no decorrer do tempo. Tudo isso nos endoscópios flexíveis e, em particular, nos nefroscópios. Vou explicar à frente o que é um nefroscópio, ok? Vamos lá. De acordo com a presente invenção, é fornecida uma porção. Quando ele se fala em porção traduzido ao pé da letra, é uma parte, tá? Então, a tradução aí obteve-se como porção, mas pode ser substituída como parte. Então, continuando, é fornecida na parte final, a distal, para o endoscópio. Tudo aquilo que termina, onde tem a câmera, onde tem a ponta do iceberg, onde termina a fibra óptica, onde é exatamente o final da iluminação, onde sai o foco de luz, onde entra a captação da imagem, é chamada de distal. Este é o termo técnico para o final ou o início de uma ótica rígida, de um endoscópio flexível, todos aqueles equipamentos que adentrem ao corpo humano. E o microscópio, professor? Não, o microscópio fica paradinho lá na bancada. Quando eu trato de equipamentos que entram ao interior, né, se entra só pode ser ao interior do corpo humano ou do corpo animal, chama-se distal, a parte frontal. Perfeito? Então, continuando. Compreendido em um membro alongado, que é o tubo ali, que é o cano, que é o cabo que faz a deflexão, que adentra o corpo humano, ou superior ou inferior, ou pela laringe-faringe ou pelo reto, formando integralmente com uma pluralidade de membros distintos, com abertura que se estejam na condição transversal e espaçados ao longo deste membro, de modo que a abertura define-se a uma cavidade se estendendo longitudinalmente, traduzindo em palavras de leigos, né? Aí está em inglês, eu fiz a tradução técnica ao pé da letra. Nada mais, nada menos é que você tem um corpo comprido, um equipamento comprido, tipo uma mangueira, que entra numa determinada cavidade, né? O que fizeram aí foram florir o pavão. Todos nós sabemos que isso serve para apresentar uma determinada inserção em órgãos ocos. Por enquanto, paremos aqui nesta tradução, partindo agora para a segunda tradução. Cursos únicos no Brasil e na América Latina. ONG CPMA, Organização Não Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga, Manutenção de Microscópios, Manutenção de Endoscópios Flexíveis, Manutenção de óticas rígidas cirúrgicas, manutenção de balanças digitais e analógicas, e muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa.